Olá, meu nome é Tamires Cássia e eu sou estudante de Pedagogia da Faculdade PUC Campinas. E hoje eu realizei essa videoaula juntamente com a minha amiga Isabela Fernanda. E nós iremos falar sobre unidade de medida. Hoje iremos aprender sobre o que são unidades de medidas, quais instrumentos podemos utilizar, o que podemos fazer para medir o comprimento e atividades complementares que a gente também trouxe para vocês. Bom, primeiras referências de medida. Antigamente, as pessoas utilizavam partes do corpo como referência de medida, como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura do dedo, a passada e o palmo. Porém, essas medidas não convencionais ficavam diferentes uma das outras, pois cada corpo tem as suas próprias medidas. Vejam as imagens. Bom, a partir disso, foi necessário utilizar uma outra referência de medida. Foi então que surgiu outros instrumentos de medida que se tornaram medidas padronizadas no mundo inteiro, que são medidas convencionais. E as medidas convencionais, vamos ver algumas delas. Tem a régua, que ela é usada geralmente na escola para medir os centímetros. A fita métrica, que é geralmente muito usada pelas costureiras, estilistas, etc. A trena, que é geralmente muito usada em obras ou construções por arquiteto, engenheiro e etc. O metro articulado, que geralmente é muito usado nas construções também por pedreiros. E assim vai. Bom, unidade de medida. As unidades de medida são siglas utilizadas para representar quantidades específicas de determinadas grandezas físicas. O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes por... Veja alguns exemplos. Então, vamos ver. Bom, veja algumas dessas unidades de medida. Hoje, nós iremos falar sobre o centímetro, o metro e os quilômetros, né? Bom, vamos começar com o centímetro. O centímetro é uma unidade de comprimento nas unidades do sistema métrico igual a 1/100º do metro. E a sigla utilizada é cm. O metro. Bom, o metro é a unidade de medida principal e pode ser representado pela letra M. E 1 metro equivale a 100 centímetros. Sabe os centímetros que a gente acabou de ver? Então, 100 centímetros equivale a 1 metro. E o quilômetro? O quilômetro é uma unidade de medida de comprimento que deriva do metro, sendo que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros e as siglas é km. Vocês perceberam que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros e 100 centímetros corresponde a 1 metro. E agora, atividades complementares. Vamos ver a primeira? Bom, a primeira atividade é sobre as medidas não convencionais, que eram as de antigamente, lembra? Bom, Tiago precisava medir uma das paredes de seu quarto para comprar um guarda-roupa. Como estava sem instrumentos de medida, ele usou seu palmo para confirmar a medida, pediu para os seus amigos medirem também. Observe a quantidade de palmos que cada um deu e observe na tabela. Vamos observar a tabela.
A tabela tem os nomes, que é o Tiago, o Gabriel e o Francisco, que são os seus 3 amigos, os seus 2 amigos, né, de Tiago. E Tiago deu 9 palmos a medida, o Gabriel deu 7 palmos e o Francisco deu 8 palmos. E com isso vamos responder, né? Por qual razão obtiveram medidas diferentes? Então, por que vocês acham que obteve medidas diferentes? Então, vamos lá. Você lembra que lá no começo da videoaula a gente falou sobre isso? Que as medidas do nosso corpo são diferentes. A minha medida é diferente da sua medida é diferente da medida de algum familiar seu. Então, as nossas medidas são diferentes. E por conta disso, eles obtiveram resultados diferentes. Poderiam ter sido iguais? Poderiam. Só que não foi igual, porque nem todo mundo tem as mesmas medidas, né? Influencia tudo, influencia a idade que a pessoa tem, influencia tudo. Próximo. Quem tem o palmo menor? Então, se a gente observar na tabela, Tiago teve 9, Gabriel 7 e Francisco 8. Então, o Gabriel obteve o palmo menor. A gente vê por isso, né? A gente vê pela quantidade de palmo que deu juntamente com os seus amigos. Próxima atividade. Bom, atividade 2. Veja na régua o comprimento das figuras e complete as frases. Bom, aqui a gente tem um clipe, um lápis e uma caneta. Vamos observar, o que a gente vai observar agora? Os centímetros, que geralmente é visto por réguas. Sabe na escola quando você tem a sua régua? Então, aquilo lá são centímetros. Geralmente vai até o 30 ou até o 15 centímetros a sua régua. Então, aqui vamos observar. Observando do 0 até onde chega o clipe, a gente pode obter o resultado de quantos ali? Ali tá marcando 4, então o desenho do clipe mede 4 centímetros. O do lápis, do 0, ele vai até o 8, então o lápis ele mede 8 centímetros. E o desenho da caneta, ela mede 9 centímetros, porque do 0 ela vai até o 9, podemos ver aí na reta, certo? Próxima atividade. Bom, atividade 3. Leia a tirinha e responda. Eu vou ler a tirinha com vocês. Andaremos 800 metros nessa trilha até chegarmos ao rio. Depois, andaremos mais 200 metros pela margem do rio até a cachoeira. Então, qual que é o destino deles? O destino deles é a cachoeira, certo? Então, a partir disso, vamos responder. Quantos metros serão o percurso até a cachoeira? E quantos metros irão andar para ir e voltar da cachoeira? Então, vamos à parte. Bom, se 800 metros é até o rio e da margem do rio até a cachoeira é 200 metros, a gente tem que fazer a soma de 800 mais 200. Essa soma, ela equivale, né, a 1.000 metros. Porém, vocês lembram que lá no começo da aula a gente falou sobre isso? 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Então, a resposta seria 1.000 metros ou 1 quilômetro, certo? Então, tudo bem. E quantos metros irão andar para ir e voltar da cachoeira? Bom, se 1 quilômetro é para ir para a cachoeira, até a cachoeira, então para ir e voltar é a soma dos dois, certo? De ir e voltar. Então, no caso, seria 1 quilômetro mais 1 quilômetro. Então, daria 2 quilômetros. Então, olha aqui a resposta. 800 mais 200 dá 1.000 metros, que equivale a 1 quilômetro. Então, eles andaram em 1 quilômetro para ir e 1 quilômetro para voltar, resultando 2 quilômetros. E a atividade 4, que é a última atividade. Observe o caminho da casa da Júlia até a escola, onde ela percorrerá todos os dias da semana para estudar. A partir disso, responda.
Então, vamos lá. Vamos primeiro observar. Aqui tá a Júlia, né? A casa dela e a escola. Podemos observar que tem 3 ruas aí, certo? Tem a rua ali da casa dela, aí sobe, né? Então, assim, a rua da casa dela ali tem 3 quilômetros, aí sobe 5 quilômetros, depois vira mais 2 quilômetros. Então, a gente vai ter que fazer o quê aí? Vai ter que fazer uma soma, vamos ter que somar. Bom, quantos quilômetros Júlia percorrerá até a sua escola? Então, vamos lá. 3 quilômetros mais 5 quilômetros é igual a 8 quilômetros. E 8 quilômetros mais 2 quilômetros é igual a 10 quilômetros. Então, para ir para a escola, a Júlia percorrerá 10 quilômetros. Então, tá aí, ó, ela percorrerá todos os dias da semana para estudar. Agora, quantos quilômetros a Júlia passará para ir e voltar da escola? Então, é só fazer a soma dos dois, né? Da ida e da volta. Então, se a 10 ida e 10 volta, resulta em 20 quilômetros para ir para voltar da escola. Bom, então finalizamos por aqui. Muito obrigada pela participação de todos. Os integrantes, como eu já havia falado, são eu e a minha colega de classe, Isabela Fernanda. E muito obrigado. Até a próxima!